Eu vou conversar com Isaac Yadidi. Isaac, você é médico? Sou. E se especializou em, já de cara, foi endocrinologia? Qual foi o primeiro ramo assim que você... Não, na verdade, assim, eu me formei de médico, fiz residência em cirurgia geral e depois, por uma sorte dessas, o professor Milton Nakamura, que era médico de família, que estava iniciando essa parte da reprodução humana, da fertilização no Brasil, me telefonou, me convidando para participar da equipe dele, e foi assim que eu acabei entrando na área da reprodução. Depois acabei tirando o título de especialista em ginecologia e obstetrícia, que é o título que vale. Agora, primeiro, você foi residente, você chegou a cirurgia geral. Fazer cirurgia geral. Era a sua primeira A ideia era fazer vocação? Não, a ideia era fazer um curso de maior abrangência, que depois eu pudesse me direcionar para onde eu tivesse mais aptidão. Que podia, inclusive, ser o médico de família, que é uma coisa que cresce cada vez. Poderia. Hoje em dia está mais na moda, está voltando essa história do médico de família. Já nos Estados Unidos já tem muito, Nova York. Bastante, já funciona bastante, em vários pontos já tem médico de referência que a família acaba utilizando. Nova York tem aliás, um brasileiro, o doutor Albert Levy, que é isso mesmo. Conhecidíssimo. Vocês devem estar sofrendo agora com essa publicidade negativa causada pelo médico que está sendo processado por não sei quantos casos de violência, de estupro. Eu tenho a impressão que isso, de certa forma, deve prejudicar toda essa área. Olha, eu te diria que é lamentável. Sim, claro. É uma coisa assim que a gente está sabendo pela mídia hoje em dia e compete ao Ministério Público e ao CRM investigar e tomar as decisões caso se confirmem essas notícias. De uma forma ou de outra, a medicina reprodutiva do Brasil é uma medicina muito bem conceituada, mundialmente conceituada. Tanto é que tem muita gente que vem de fora para se tratar com a gente aqui no Brasil. Principalmente mulheres ou casais que um deles seja brasileiro, que prefere o atendimento que nós aqui oferecemos a eles. Por falar a língua também e porque nós temos um atendimento um pouco mais... em casa também, né? Com certeza. Então, acho que isso é um momento que realmente é lamentável, mas vai passar. Ele se dizia andrologista. Existe essa terminologia? Na verdade, é uma parte da urologia. Sim. Quer dizer, a pessoa acaba se encaminhando mais para essa parte masculina. Pelo que eu sei, quer dizer, em termos de sucesso, do seu sucesso de fertilização in vitro, o sucesso que ele tinha, ou que se gabava de ter, não era tão diferente da média geral. Eu acho assim, os resultados da fertilização dependem muito da idade da paciente, lógico, do problema que ela também tem, mas a idade da paciente é um dos fatores mais importantes. Então, eu te diria assim, o resultado não pode variar muito, porque as idades são mais ou menos compatíveis, a metodologia é usada no mundo inteiro, então os resultados têm que ser muito compatíveis. E no caso, qual é assim, se for possível estabelecer um percentual, em que o problema da fertilização ou da infertilização é por parte do homem ou da mulher? Eu te diria que hoje em dia... Desculpe, do seu atendimento, da sua experiência pessoal, claro. Então, hoje em dia a maior procura são de casais que durante um período de até 1 ano não conseguem conceber, e aí esse casal nos procura, mas eu te diria que é parelho, já tem praticamente a média de problemas seria tanto masculino quanto feminina, e a procura sempre é idêntica. Quer dizer, na medida que eles tomam consciência de que tem um problema, eles procuram a clínica para poder ter o auxílio e conseguir conceber. E o homem sendo totalmente infértil, ele, hoje em dia, ele tem uma aceitação maior de pegar um doador anônimo, alguma coisa assim, ou ainda existe um preconceito grande? O tratamento mudou muito, no sentido de que antigamente não se tinha grandes recursos. E nessa área a medicina avançou muito e com algumas técnicas começou a se propiciar a esses casais, principalmente pela parte masculina, que tivessem um problema que na época seria insolúvel, passaram a ter solução. Uma das coisas que deu uma revolucionada nessa parte na parte masculina
é a introdução de um único espermatozoide dentro do óvulo. Ah, isso, pesquisar no testículo, achar um. Achar um. Então, o paciente que tem a vasectomia, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas vasectomia é o homem que ligou, vamos dizer assim, o canal que levaria os espermatozoides, e a gente pode aspirar, e com um único espermatozoide nós injetamos ele dentro do óvulo. Sim. Então, o que não seria possível Desculpa, acaba sendo... sem querer te interromper, já interrompendo, mesmo que não seja provocado por vasectomia... Não, se você tem também... alguns pacientes que não têm o canal deferente, que é a ausência dessa parte que faz essa transmissão, vamos dizer assim, você pode aspirar do testículo, eventualmente desse pedacinho que sobrou do epidídimo, e nós podemos, então, implantar. Pegar, fertilizar o óvulo, e esse rapaz vai poder ser pai. Porque antigamente uma pessoa ia fazer um espermograma, se a contagem fosse muito baixa, não teria o que fazer. Ou se fosse zero, mesmo zero, ainda tinha como pesquisar. Então, hoje em dia você tem uma pesquisa muito grande, você tem as pesquisas genéticas, você tem estímulos hormonais que você pode dar. A gama de tratamento aumentou muito e, em poucos casos, hoje em dia, o homem não consegue ser pai. Qual é a média na fertilização in vitro? Qual é o percentual de sucesso? Então, é o que eu falei, depende muito da idade da paciente. Mulheres mais jovens, até 35 anos, têm uma taxa em torno de 40%. Mulheres a partir de 36, 37 anos, essa casa vem decrescendo em torno de 15% ao ano. Então, isso é o grande problema que a gente tem hoje em dia. Um dos problemas da esterilidade ter aumentado, essa informação toda a respeito disso, é porque as mulheres acham que o fato de estar menstruando permitam que ela possa ser mãe a qualquer momento, e não é verdade. Então, a partir de 37, 38 anos, essa mulher já começa a perder o que nós chamamos da reserva ovariana, que é perder quantidade de óvulos que ela produz mensalmente e também a qualidade. Consequentemente, isso acarreta um problema enorme, porque nessa velocidade de 15% a 20% ao ano, perdendo, chega um momento que essa reserva zera. Mas, por exemplo, hoje em dia você pode guardar o seu esperma num banco de espermas. Acontece, já é possível fazer a mesma coisa com o óvulo da mulher? Então, não? isso também foi uma grande mudança que houve, foi um grande avanço que houve na reprodução humana, que a partir do momento que se dominou a técnica de congelamento de óvulos, porque sêmen sempre foi fácil de conservar. A partir do momento que se dominou a técnica de preservar o óvulo da mulher, isto revoluciona em dois aspectos. Primeiro, que a paciente que tem que ser submetida a uma quimioterapia, que possui um câncer, tem que ser submetida a uma quimioterapia, ela pode preservar o óvulo dela, aí fazer o tratamento e depois de curada ela volta. Então isso tem um aspecto muito importante que é o ânimo que essa paciente vai ter para se curar. É mais um incentivo para ela poder... Mais um estímulo. E preservar. E o outro lado, assim, mulheres que naquele momento não possam ser mãe, não podem, em função da atividade profissional delas, ou querem postergar a maternidade, ou querem, não encontraram um parceiro adequado, elas podem preservar os óvulos que vão parar na idade que ela tinha quando preservou, e mais tarde, se não conseguir conceber, ela volta e pega esses óvulos. Aí com 50, com a idade, já que a idade biológica hoje em dia mudou muito em relação, quer dizer, a mulher de 40 anos hoje não é a mulher de 40 anos do tempo da minha mãe. Não, com certeza. Mesmo do ponto de vista genético. Não, com certeza. Desde que o útero seja capaz de aguentar essa gravidez e a saúde dessa mulher permita, ela pode ser mãe mais tarde. Mas eu acho que aí entra um problema. Você também ter um filho a partir de 50 anos, 55 anos, quer dizer, correr atrás da criança não é fácil para quem é jovem. Mais velho deve ser mais complicado também, né? De patins, não. Ah, bom, isso é verdade. Bom, Isaac, através da amniocentese, você detecta uma série de imperfeições ou não no embrião, no feto, não é? Mas tem várias doenças que não, ou várias, como é que se diz, erros genéticos que não aparecem na amniocentese. Então, hoje em dia, com a fertilização in vitro, nos possibilita testar o embrião antes de transferir, que nós chamamos de biópsia pré-implantacional. Então, quando nós fazemos o embrião, eu tenho como testar se esse embrião é saudável. Então, já faço essa avaliação e só transfiro os embriões que são compatíveis. Então, e a gente lista uma série de... Parece ficção científica isso, né? Mais ou menos, mas a ciência vai avançando. Não, mas há 5 anos seria considerado sim, pura então, ficção. Não, com certeza. Então, hoje em dia, você tem esse recurso também.
Então, famílias que têm alguma doença, alguma alteração, que queiram avaliar isso antes da gestação, você tem esse recurso. Sim, e avaliar qualquer coisa, se há possibilidade de um acidente genético, de alguma com coisa certeza. aparece Cada ali. vez mais as técnicas, as sondas que fazem essa análise estão evoluindo, estão trazendo novos recursos, novas esperanças, e com isso a gente vai mapear praticamente todas essas possibilidades. A gente sabe que na época do governo Bush, não havia uma proibição, porque lá não daria mesmo para proibir. Mas havia o seguinte, o governo deixou de fornecer recursos para desenvolvimentos e deixou de apoiar qualquer pesquisa nesse sentido. Agora, com o presidente Obama, é evidente que essa visão mudou inteiramente. No Brasil, existe muita pressão contra, ainda há um preconceito ou algum nível de freio moral em relação à religião? Eu te diria assim, o Conselho Federal normatiza isso desde 92, existe uma lei de biossegurança que de 2005, que não permite você manipular os gametas de uma maneira não convencional. E eu acho assim, quer dizer, todo esse recurso que a gente tem está a favor de uma vida melhor. Você ser contra isso é muito complicado. Você botar religião para legislar em cima da ciência é muito complicado. Então, não sei como que o governo brasileiro vai se comportar daqui para frente, mas nesse momento algumas coisas são passíveis de ser feitas e outras ainda carecem de mais estudo. Nessa área ainda existe uma legislação bem progressista, até bem... Não, com certeza. Não é? Com certeza. Mas há sempre, sei lá, há sempre o risco de alguma pressão contra. Bom, nós temos uma bancada evangélica grande, temos uma bancada católica grande, quer dizer, se a religião tiver um fator de peso importante, nós vamos ter uma parada num desenvolvimento que eu acho que só traz benefício para todos. Então, isso tem que ser reavaliado com muito carinho. Acho que legislar, se a pessoa não tiver um conhecimento adequado e de vislumbrar um futuro, fica realmente muito complicado. Não, porque em termos até de religião, nos Estados Unidos tem lugares que colégios que voltaram a ensinar o criacionismo. Como se o fato de você encarar a história bíblica como uma visão, como uma metáfora, não diminui em forma alguma a criação do divino, da providência, enfim. Eu acho que isso independe, é tudo uma maneira de encarar as coisas. Eu acho que se tudo é feito no sentido de realizar uma obra, um plano divino de Deus, tudo bem, nada Isso contempla, porque a ciência claro, vem... é a favor. Exatamente. Olha, foi um prazer falar com o doutor Isaac Iadide. Muito obrigado pela sua presença.